onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Estamos em Campinas, na casa Nossa Senhora das Dores, falando com a irmã Meire, Joana e irmã Fátima. Irmã Fátima, como que foi o início da sua caminhada na Toca de Assis? Bem, eu sou natural de Maringá, Paraná, e eu comecei a procurar assim alguma congregação para ser religiosa. Então eu encontrei a Toca de Assis aqui em Campinas mesmo, vim conhecer o trabalho. Em 2003 fiz um retiro vocacional, comecei o acompanhamento vocacional. Aí a partir desse retiro eu entrei, vim morar na primeira casa aqui, nessa mesma casa, Nossa Senhora das Dores. Eu sou do Rio de Janeiro e eu conheci a Toca de Assis através das irmãs. Eu fazia acompanhamento num Carmelo e nesse Carmelo as irmãs da Toca iam à missa de manhã lá. Então eu comecei a me interessar muito, porque eu já conhecia a Toca pela televisão. Então aproveitei que elas iam na missa e acompanhei elas até a casa da Toca de Assis. Aí quando eu visitei a casa, eu senti muito forte o chamado, comecei o acompanhamento e entrei na Toca em 2005, lá no Rio de Janeiro. Mesmo. Assim, eu conheci a fraternidade por volta de 2003, assim que eu senti o chamado para a vida religiosa e uma amiga minha entrou para a fraternidade. Aí eu vim com ela aqui em Campinas, conheci a fraternidade e comecei a fazer um acompanhamento desde então. Aí no ano de 2005, no final do ano de 2005, abri uma casa da fraternidade na minha cidade, sou natural de Mauá, aqui em São Paulo mesmo. E aí eu comecei a fazer um acompanhamento maior, um trabalho maior já dentro da casa fraterna. E quando foi em agosto de 2006, eu fiz um retiro e aí entrei para a fraternidade. Então faz 3 anos e pouquinho que eu estou na fraternidade. Bem, eu passei só aqui por Campinas e Belo Horizonte, né? A casa em si que me chamou mais atenção foi aqui de Campinas, pelo sofrimento das pessoas que moram aqui. Mas em Belo Horizonte, o sofrimento do pessoal da rua também me chamou muito a atenção. Então, assim, dentro de casa, dentro das casas da Toca, essa me chamou mais. E em BH foi mais a rua. Eu morei na Praça Seca, morei em São Paulo em 3 casas, Praça Seca, Rio de Janeiro. Em São Paulo eu morei no Butantã, no Tatuapé e na Moca. Depois eu fui para Ribeirão Preto e agora eu estou aqui em Campinas. As 2 casas que mais me chamaram a atenção, que mais me tocaram, foi a casa do Tatuapé, em São Paulo, que é uma casa de triagem. Não tem acolhidos na casa, os irmãos de rua passam por lá, a gente auxilia, passavam, que a casa foi fechada. Os irmãos de rua passavam por lá, tomavam banho, café. Então, me tocou muito essa casa pela realidade de ter contato direto com os irmãos que vieram da rua, suas histórias e a mudança que eles tiveram ao contato conosco. E essa casa aqui, também pelo sofrimento dos irmãos, pela nossa doação 24 horas a eles. Eu morei em Valadares, em Itabuna, na Bahia, em Belo Horizonte e aqui. Também com umas irmãs, assim, em questão de casa fraterna, a que mais me chama a atenção é realmente essa, pelo sofrimento dos irmãos, assim, o nosso cuidado com eles mesmo, assim, que nós identificamos Jesus no pobre, né? Então aqui é muito claro, assim, né? Essa realidade de encontrar mesmo Jesus sofredor nos pobres aqui nessa casa. Mas também, como a irmã falou, em Belo Horizonte, a realidade dos pobres na rua, assim, a nossa lida com eles na rua mesmo, de ver o sofrimento deles, também foi muito intenso. E olha que eu morei só um mês lá, mas foi muito intenso também. Assim, passa assim, né, dentro de nós, assim, porque dentro de nós há esse desejo, né, de ter uma família, de ser mãe, mas como a irmã falou, nós canalizamos isso para Deus. Então a gente encontra nas nossas irmãs fraternas e nos pobres os nossos filhos, os filhos que Deus nos deu. Então todo o nosso afeto de mãe, tudo aquilo que Deus nos deu para ser mãe, a gente canaliza neles, né? Então tudo aquilo que Deus, né, nos deu por natureza no ser mãe, a gente canaliza neles, no cuidado, no amor por eles mesmo.
Então, tudo isso, todo o nosso desejo, toda essa renúncia que a gente faz por amor, e então a gente entrega todo esse amor no cuidado com os pobres mesmo. A nossa vocação, assim, Deus, assim, nos completa em todos os sentidos, né? No fato, assim, de ser mãe, você diz o desejo de ser mãe, é exatamente isso. A gente renuncia, né, por amor a Deus, ser mãe, constituir uma família, mas como também é bíblico e está escrito que Deus nos dá 100 vezes mais nessa terra, né? E hoje, assim, eu percebo que na minha caminhada, na minha vocação, esse ser mãe também, dos nossos acolhidos também, naquilo que Deus vai mostrando no nosso dia a dia, assim, no cuidado um pelos outros, no amor ao próximo, e também da nossa família religiosa, né? Que hoje é que nós deixamos nossa mãe, nosso pai, eu deixei minha mãe e meu pai no Rio de Janeiro, mas encontro 100 vezes mais, né? Em tantas missões que passamos, em tantos lugares que moramos, e aquele que nos deu a nossa maternidade espiritual, né? Que é Deus. Então, a gente encontra e eu me sinto completa, né? Assim, nessa vocação.